paz do Senhor, amém? Amém, queridos. Vamos nos assentando, vamos nos acalmando para dar início ao nosso culto nesta noite. Como é bom estar os reunidos neste dia, né? Diante dessa mesa, vamos juntos participarmos da ceia do Senhor também. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento e nós vamos orar. Eu não sei como foi o seu dia, se foi agitado, se foi mais tranquilo, não sei se você orou, mas eu queria te convidar a orar agora, como igreja, juntos, numa só voz ao Senhor. Feche os seus olhos, agradeça ao Senhor pelo seu dia, pelo dia com a sua família, pelos cuidados do Senhor, porque Ele esteve presente na sua casa, na sua família, protegendo, cuidando de você. Oh Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia que nós temos o privilégio de estarmos aqui unidos como igreja, como povo de Deus, para buscar a Tua presença, para Te louvar, para Te exaltar. Adoramos ao Senhor com todo o nosso ser. Nesta noite nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez durante o dia, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Queremos Te pedir que o Senhor fique na condução deste culto, Pai, que não nós, meros humanos, mas que a presença do Teu Santo Espírito esteja à frente, Pai, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos sentir o Senhor tocar em nossos corações, que nós possamos sair daqui diferentes de como entramos, que nós possamos sair daqui cheios de esperança, Pai, alegres, que o Senhor possa estar plantando sementinha no coração daqueles que vieram aqui. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que precisamos e nós cremos, nós agradecemos, porque nós confiamos que o Senhor fará tudo o que precisamos. Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria ler com vocês Salmos 42, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: como a roça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aleluia! Eu não sei como está o seu coração nesta noite. Talvez você esteja triste, preocupado, sem esperança, machucado, ferido, precisando de alguma coisa. Às vezes você sofreu uma decepção. São tantas as situações que nos abalam durante a semana, durante o dia. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite ansiando por algo que você não sabe o que é. Às vezes você sente dentro do seu peito um vazio enorme que nada consegue preencher. Talvez você tenha uma sede indescritível que você não consegue saciar com água, com guaraná, com nada. Às vezes você tem um buraco no estômago que você não sabe o que é. Talvez nós somos como a roça descrita aqui nesse versículo, que depois de trilhar um longo caminho, ela anseia desesperadamente por água. Essa água é Jesus. Amém. Muitas vezes nós não sabemos descrever aquilo que nós buscamos, por qual motivo nós lutamos, mas a palavra certa para preencher esse vazio é Jesus. Amém. É a sua palavra, é a sua presença, é o seu amor. Então nesta noite eu queria pedir para você que junto conosco você possa dizer: Senhor, como eu preciso de Ti. Aleluia. Como eu anseio Te encontrar, como eu anseio preencher esse vazio, essa dor dentro do meu peito. Muitas vezes nós não conseguimos escrever com palavras, muitas vezes nós não conseguimos falar para alguém, mas o Senhor sabe, querido. E o Senhor nessa noite Ele vem ao nosso encontro, e Ele vem e Ele diz: eu quero saciar isso que você busca, eu quero preencher
Posso esquecer
nos resgata, que nos liberta. Glória a Deus. O amor, a paixão de Jesus por nós, nos dá a chance de viver esse amor aqui, hoje, agora. O amor do Senhor, Ele nos liberta, Ele nos libertou, nos resgatou, Ele derrotou a morte por amor a nós. Aleluia! Oh, a paixão do Senhor.
cuspido por mim e por você. Foi machucado, açoitado, crucificado e numa cruz foi pregado pelos meus pecados e pelos seus. E mesmo assim, nos seus últimos suspiros, ele disse: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Obrigada, Jesus, por esse amor. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade de declarar a nossa fé, de declararmos o nosso amor, de
Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém? Que mesa linda, que louvor maravilhoso. Jesus ressuscitou. Graças a Deus. Nós estamos no dia de hoje, segundo domingo de junho, comemorando o dia do pastor. Que importância tem esse dia? Muito importante. Jesus foi um dos que liderou pessoas e multidões. E é necessário que haja um líder para levar pessoas até ao Senhor. É necessário que exista um líder que possa conduzir as ovelhas ao aprisco do Senhor. Então nós queremos comemorar nesta noite, com carinho, com amor, uma homenagem aos pastores da nossa igreja, da nossa comunidade, pastores que têm caminhado conosco, pastores que têm estado conosco em todas as circunstâncias. Então não poderíamos deixar de passar sem antes prestar, neste dia de hoje, a nossa homenagem ao nosso pastor Volney, gostaria que ficasse em pé, a nossa pastora Juliana, ao nosso pastor Daniel e ao nosso pastor Etivaldo. Esses são os pastores que estão caminhando conosco, juntamente na liderança do pastor Volney, E para vocês, uma homenagem em forma de poema. Pastor, presente de Deus. Pastor, homem escolhido, chamado pelo Senhor, que cuida do seu rebanho com dedicação e amor. Nas lutas segue firme sem jamais desanimar, ensinando a palavra santa e nos ajudando a caminhar. Em oração e conselho, com paciência e fé, mostra o caminho de Cristo, mantendo-nos sempre de pé. Muitas vezes em silêncio intercede com fervor, levando nossas causas ao trono do Salvador. Nesse dia tão especial, queremos agradecer pela sua vida e ministério, pelo exemplo de viver. Que Deus derrame bênçãos, força, graça e unção e recompense abundantemente seu trabalho e dedicação. Lembrai-vos, igreja, dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Hebreus 13, 7. Por isso que hoje nós fazemos menção aos pastores. São eles que nos conduzem à palavra de vida eterna. Convido os pastores a estarem à frente e juntamente com a irmã Paula. A gente quer só dar uma lembrancinha em nome de toda a igreja para vocês, em forma de gratidão, tá bom? E aí, gostaria de chamar o presbítero Hércules para esse momento para vocês. Amém. Pode ser a igreja, vamos colocar em pé. Peço que na oração estendam as mãos. Louvamos a Deus pela vida dos pastores, das esposas dos pastores, das filhas, da família de cada um. O Senhor nos tem colocado como a vida deles na nossa vida como presente, principalmente o pastor Volney, que é totalmente dedicado, como todos sabem, que Deus tem usado ele poderosamente.
E sabemos que o inimigo sabe quem está na frente, né? E procura atacar. Então necessita que o rebanho também interceda pelos seus pastores, para que eles sejam protegidos, né? Não só amados, mas protegidos todos os dias. Em nossas orações, eles têm que estar presentes na oração. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, Deus tremendo e poderoso, te louvamos pela vida do pastor Volney, meu Deus querido, pela vida do pastor Daniel, pela vida do pastor Gil, Pai amado, pelas suas esposas, seus filhos, seu lar, seu querido. Pedimos que o Senhor derrame a tua graça, a tua bondade, a tua fidelidade, Senhor. O Senhor tem usado a vida do pastor Volney, meu Deus querido. Sabemos que é um servo dedicado, um pastor, meu Pai querido, Pai amado, que tem, meu Pai, tem se dedicado totalmente, Senhor, se desgastado, Senhor. E pedimos, meu Deus, tremendo e poderoso, que o Senhor esteja com ele, Senhor, como tem sido, Senhor, capacitando, direcionando, guardando a sua vida, protegendo, Senhor, contra o vestido do diabo, contra o vestido do inimigo, Senhor, a vida da sua esposa, Juliana, meu Deus, da sua filha Vitória, Pai querido, do seu lar, da sua casa, Senhor, da vida do pastor Daniel, meu Deus, tremendo e poderoso, que o Senhor derrame a sua graça sobre a vida dele, Senhor, continue usando poderosamente, também protegendo, livrando sua vida, o seu lar, sua esposa, sua família, Senhor, de todo mal, todo perigo, Pai querido. A vida do pastor Dio, Pai querido, seja usando poderosamente, Senhor, abençoando, meu Deus, te louvamos pela vida dele, Pai querido, sua esposa, da sua família, Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Nós oramos, Senhor, de todo o coração, estamos alegres, Senhor, o nosso coração transborda, Senhor, e te agradecemos, meu Pai, pela vida deles, Senhor, não só deles, meu Pai, de todos os pastores, meu Pai, do avivamento bíblico, Senhor. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, a tua proteção, Pai querido, que o Senhor nos ensina, Senhor, a cada dia amá-lo, Senhor, Pai querido, como nossos pastores, ó Pai querido, aqueles que têm levado o Senhor, ó Pai querido, de acordo com a tua palavra, Senhor, os passos verdejantes, as águas tranquilas, Senhor, que eles sejam direcionados, que eles sejam capacitados, meu Pai querido, fortalecidos dia a dia, Senhor, não só espiritualmente, mas fisicamente, Senhor, Pai amado, Pai querido, assim nós te adoramos, assim nós te louvamos de todo o coração e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Obrigado pelo carinho, pelas orações. Eu queria dar uns recados aqui rapidamente. Após o culto, nós vamos ter uma cantina, lanche natural, pique com leite, e nós vamos ter ali, dessa vez nós vamos vender as fichas aqui na entrada e só tirar o produto lá no final. Então também vai estar vendendo doces. Toda a renda vai para a Miriam, inclusive é o Pix dela que está aí. A Miriam vai fazer uma viagem missionária para a Índia do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Então Deus tem um chamado para ela, nesse sentido ela vai passar um mês na Índia e nós estamos ajudando como igreja, estamos juntos, somos um corpo, contribuindo para que ela consiga comprar passagem, tem visto, tem um custo bem alto aí. Então talvez você possa pensar assim, olha, mas eu estou em regime, não estou comendo doce. Eu não gosto de lanche natural, você pode ofertar a vida dela diretamente também. Né? Nós estamos fazendo essas iniciativas, mas qualquer irmão ou irmã aqui da igreja está livre para chegar. Miriam, qual que é o seu Pix? Eu quero te dar uma oferta. Eu quero te abençoar a sua vida, semear na sua vida. Faça isso que vai ser bênção. Tá bom? Quinta-feira, reunião nossa de oração, às 20 horas. No sábado, nós temos uma programação do Cultivando, certo? Aqui com as mulheres, depois elas dão mais detalhes. Orem por mim, pela Ju. No sábado nós vamos para Marília, na nossa igreja em Marília, para ministrar os casais lá. Vai ter um jantar de casais, eu e a Ju fomos convidados, então nós vamos no sábado e voltamos no domingo pela manhã. E no domingo nós temos a programação normal, 9h30 escola bíblica e 19 horas nosso culto. Tá bom?
Então, recados são esses. Quero aproveitar aqui para oficialmente, para a gente receber a Duda, que se batizou aí recentemente. Já está até no mídia, a Duda, né? Não sei se vocês perceberam que ela já está no mídia, já está no ministério. Vem aqui, Duda. Nós queremos entregar um certificado para ela, para marcar esse momento. Para quem não sabe, ela é a Maria Eduarda de Lima Talarico. A gente chama de Duda, né? Mas às vezes não sabe, né, Duda? Certo? A Duda foi batizada em 24 de maio desse ano, recentemente. Água gelada, com emoção. Foi muito bom, né? Então, oficialmente, nós estamos hoje recebendo a Duda como membro da igreja. Seja bem-vinda mais uma vez, tá bom? Gente, vamos ficar em pé, vamos orar pela vida dela, agradecer a Deus. Eu aproveito esse momento aqui da Duda para dizer para você que gostaria de se batizar, me procure, que eu vou te passar orientações. O próximo é em setembro. E você que já é batizado, que veio de outra igreja, que gostaria de ficar conosco também, me procure, que eu vou te passar orientações. Tá? Então, nós recebemos membros aqui no Avivamento Bíblico, normalmente por batismo. Então, se batizou aqui, já se torna membro, ou por adesão, que é essa questão de alguém que veio de fora, já é batizado, né, já teve um encontro com Cristo e decidiu ficar conosco. Então, e nós fazemos isso normalmente no culto de Santa Ceia, um culto público, para que todos possam, né, orar por essa pessoa, receber essa pessoa como comunidade, e para que a gente saiba assim que essa pessoa não é mais visitante, não é alguém que ainda está vendo se vai ficar ou não vai ficar, mas é alguém que já decidiu estar conosco. E a partir disso já pode se envolver ministerialmente também aqui conosco, tá bom? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida da Duda, eu quero te agradecer por esse momento especial, te louvar, Deus, pelo testemunho, pela vida dela, pelo compromisso que ela fez recente de descer as águas, de cumprir a ordenança de Cristo. Recebemos a Duda nessa noite no amor de Cristo e pedimos a Ti que o Senhor nos dê a graça de cuidar bem da Duda, de amá-la, e também, ó Deus, de servi-la, Pai, dentro dos nossos dons e talentos, que a Duda também possa viver isso, como ela já começou a viver hoje, trabalhando no ministério, se envolvendo. Que o Senhor abençoe e guarde a Duda de todo mal, e que ela possa crescer, Pai, no conhecimento e na graça de Jesus Cristo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5. 4 e 5. 2 Coríntios 8, 4 e 5. Segunda Coríntios, capítulo 8, versos 4 e 5. Momento de dízimos e ofertas, ok? A partir do versículo 3, 2 Coríntios 8, 3, 4 e 5. Pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Então esse texto aqui, esse capítulo, né, de 2 Coríntios, é um texto que Paulo está incentivando a igreja a participar das contribuições, de estar contribuindo. Eu estive estudando bastante sobre dízimos e ofertas recentemente. Aqui, ó. Tanto de anotações, porque hoje há bastante polêmica em relação a isso, né? Eu anotei algumas coisas aqui, vou falar só parte delas, mas uma delas que eu achei interessante foi uma mulher que escreve sobre isso, e ela diz assim: só acha difícil ofertar dinheiro quem ainda não ofertou a vida. Só acha difícil ofertar dinheiro quem ainda não ofertou a vida. Perceba que o apóstolo Paulo foi assim: olha, eles não apenas contribuíram além daquilo que eles podiam, mas eles se entregaram primeiro ao Senhor.
e depois a nossa. Há uma entrega primeira, há uma oferta primeira que é a minha vida, é o meu coração. Ofertar não é obrigação, é reconhecimento daquilo que se recebe e é um grande privilégio. Então Paulo nos ensina que além de ser um privilégio, é também um serviço ministerial. Uma das formas de nós servirmos a Deus, a igreja e o reino de Deus é contribuindo, dentro das nossas condições. É o que Paulo ensina. Então, também dá para perceber aqui pelo texto que a generosidade não é fazer o mínimo, mas é fazer o máximo possível dentro da minha condição. Não é fazer o mínimo. Generosidade não é fazer o mínimo, mas é o máximo dentro da minha condição. Perceba que Paulo está falando com uma igreja que passava por lutas, tribulações, isso aparece nos versos 1 e 2, e o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eles deram tudo quanto podiam e até além do que nós esperávamos. Isso é generosidade. Amém. Então perceba que não é o valor em si, mas está associado ao seu coração, à sua entrega e à sua realidade. Então, sei lá, para alguém que ganha 10 mil reais, dá 10 reais, isso é expressão de avareza. Para alguém que ganha 100 reais, dá 10 reais, opa, mudou, percebe? Então você tem que avaliar o teu coração, a tua realidade, aquilo que Deus está colocando em seu coração e fazer desse momento um momento de alegria. Não é para ser um peso, uma obrigação, mas é um momento de alegria. Então eu aproveito até aqui de novo para agradecer a todos que têm sido fiéis, né? E para incentivar aqueles que ainda têm medo, têm dúvida, coisas do tipo, né? Ou não têm fé suficiente, ou estão passando por lutas, tentando se organizar. Então assim, eu como apóstolo Paulo quero te incentivar a você desafiar a si mesmo nessa questão e experimentar a bondade de Deus. Experimentar a bondade de Deus, experimentar participar desse privilégio, independente do que vai acontecer a seguir. Mas coisas boas acontecem a seguir. Costumam acontecer. Deus é generoso, é rico em dar. Ninguém vence Deus em dar. Ninguém. Né? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Né? Então, participe. Né, desse momento, participe da cantina, ajude, oferte na vida de alguém que a gente está fazendo aqui o desafio, né, se envolva nessa área também, se converta no bolso, né, nós precisamos converter o coração e o bolso precisa se converter, porque essa muitas vezes é a última área a se converter, né, nós queremos receber, nós queremos um lugar legal, nós usufruímos de tudo, mas assim é difícil colocar a mão no bolso. Mas eu louvo a Deus que essa igreja tem entendido, né? Nós estamos caminhando bem, mas como qualquer outra área nós podemos crescer, nós podemos melhorar ainda mais, né? Nós temos desafios financeiros grandes, né? Que envolvem principalmente reformas grandes, então assim, nunca pense assim, mas o meu é pouquinho, não, o pouco de cada um vai fazer a diferença, é isso, né? O importante é participar, é se envolver. É pensar assim, olha, eu tenho parte disso, eu sou parte dessa família, né? Que nós estamos hoje aí fazendo todo um movimento, um trabalho para abençoar a vida da Miriam. Eu tenho responsabilidade sobre a vida dela, eu tenho responsabilidade sobre o chamado dela também. Eu preciso participar, eu não posso simplesmente ignorar e não participar com nada, né? Então é isso, gente. Amém? Entenderam? Amém. Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento tão maravilhoso, de privilégio, de bênção. Esse momento em que nós podemos trazer ao Senhor ofertas, trazer ao Senhor o nosso coração em primeiro lugar. Receba, Pai, em nome de Jesus, nos dê um coração fiel, nos ajude, a exemplo dessas igrejas, a fazer além, muitas vezes além daquilo que o nosso entendimento alcança. Que o Senhor, Deus, nos ajude a experimentar, Pai, pela fé, as belezas do Senhor, a obediência da Tua Palavra. Abençoa, Pai, todos nós, Pai, aqueles que estão lutando também nessa área, buscando, Deus, administrar de forma sábia, que o Senhor dê recurso, dê entendimento, sabedoria, traga, Deus, oportunidades melhores de trabalho também a cada um aqui, porque eu tenho certeza que todos gostariam, querem participar desse momento, querem ser úteis também nessa área, querem servir o Senhor nessa área. Então, Deus, coloca sementes nas nossas mãos,
Abra portas, ó Deus, abençoa a tua igreja e nos dê sabedoria para lidar com os recursos do teu povo, para que o teu reino se expanda, cresça e haja sustento na sua casa. Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, fique à vontade, pode fazer. Crianças, podem vir à frente, enraizados. Vamos orar, gente? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos pelas crianças que são presentes do Senhor para nós. Abençoe, ó Deus, a Pano, o Cauê, que vão estar ministrando. Abençoe as nossas crianças, abre o coração delas. Pai, em nome de Jesus, que a semente do Evangelho possa prosperar no coração de cada um e que elas sejam consagradas ao Senhor, separadas para o Senhor em todos os sentidos, Pai. Que seja um tempo útil, proveitoso, de alegria, de crescimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Evangelho de Lucas. Vai lá. Mateus, Marcos, Lucas. É a música que eu lembrei agora, da musiquinha que eu aprendi na EBF. Mateus, Marcos, Lucas, João. As Romanos. A Débora sabe, né, Débora? Quer vir cantar aqui, Débora? As músicas que a gente aprendia para decorar a sequência, né, dos livros. Lucas capítulo 7. Versículo 36 em diante. Lucas capítulo 7, versos 36 ao 50. Lucas 7, 36 ao 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me salvou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Sua fé a salvou, vá em paz. Tema de hoje: uma mesa reveladora.
Sabe que essa mesa aqui revela muitas coisas, né, dos nossos corações. E a revelação é o ato de tirar um véu. Pense em algo em que há um véu, tem alguma coisa escondida, e a palavra revelação vem de uma palavra latina que é velum, que significa véu. Então, revelação é descortinar, tirar algo, descobrir algo que está oculto. É trazer à luz aquilo que está escondido. É mostrar aquilo que está embaixo da superfície. E o fato é que nessa mesa nós temos altas revelações. E eu espero que você tenha a revelação de Deus hoje, em vários aspectos, e consiga absorver o coração de Deus. Entender o coração de Deus, porque não é fácil, né? Se não for o Espírito, se não for o Cristo ressurreto entre nós, nos abrindo os nossos olhos, tirando os nossos véus, nós entendemos tudo errado, ou não entendemos absolutamente nada. Então, antes de continuar, eu quero orar. Mais uma vez, Deus, tira os nossos véus. Amém. Senhor, traz a nós luz, traz a nós revelação daquilo que está escondido no nosso coração. Tem coisas que estão escondidas, muitas vezes, que precisam vir à tona, né? Para que Deus possa nos curar, nos perdoar, nos salvar, enfim. Então, eu queria que você tivesse esse tempo agora, né? E com o Espírito Santo que falasse: Deus, se há alguma zona aqui, alguma área na minha vida que está encoberta, véus no meu coração, Deus, em nome de Jesus, agora nesse momento da palavra, Deus, nós clamamos a Ti humildemente, tira os véus, as cortinas, aquilo, Senhor, que impede o nosso entendimento e compreensão de quem o Senhor é, do Evangelho de Cristo. Deus, tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia de nós. Nós estamos diante de uma mesa que é uma mesa reveladora. Nós estamos diante de um Senhor que traz luz às nossas trevas. Então eu peço a Ti mais uma vez, Deus, tem misericórdia de nós e nos traga uma palavra, Deus, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de revelação, uma palavra rema, uma palavra que vem dos céus, uma palavra que tira toda a confusão da nossa mente, do nosso coração e nos ajude a viver de forma correta diante do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É isso que nós queremos, é isso que nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, qual é o contexto próximo? O que está vindo antes dessa história? Nós temos um Jesus que está nas proximidades de uma cidade chamada Naim. E Jesus tinha acabado de ressuscitar um menino que era filho de uma mulher, uma viúva. Uma viúva que tinha um único filho, o menino morreu e Jesus ressuscitou esse menino. Um pouco antes, está lá no capítulo 7 mesmo, nos versos 16 e 17. A Bíblia vai dizer então, terminando essa história, né, da ressurreição, de que todos ficaram cheios de temor ao verem o milagre, e louvavam a Deus e diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. E as notícias sobre Jesus se espalharam, e toda a Judéia e as regiões circunvizinhas ouviram sobre esse milagre e sobre essa ressurreição. Um pouco mais à frente, ainda no capítulo 7, nós encontramos o seguinte, versos 29 e 30. Dá uma olhada aí. Volta um pouco, né, no texto, e aí está aquele alvoroço, a notícia correndo, né, daquilo que Jesus tinha feito, multidões vindo a Cristo, e aí chega no versículo 29, 7 e 29. Todo o povo, até os publicanos, né, que eram pecadores, considerados traidores da pátria, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas, esse mas complica, né? Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Então nós temos um grande milagre extraordinário acontecendo aqui. Pecadores entendendo que a vida, que o caminho de Deus era justo,
e que Deus é santo, e que eu sou pecador, que eles eram pecadores, que eles precisavam se batizar, e eles se batizavam. E os entendidos da religião, os fariseus, os peritos da lei, endurecidos. Continuavam endurecidos, resistentes aos propósitos de Deus, e não se batizavam. Bom, então antes dessa mesa, os corações já estavam sendo descortinados. Percebe? A revelação já começa antes desse episódio. As pessoas diante de Cristo são expostas. Os nossos corações, as nossas motivações, elas ficam nuas, patentes diante daquele que vê todas as coisas, daquele que sonda corações. Mas vamos chegar à mesa, tá? Já que estamos diante de uma mesa, chegamos à mesa, temos 3 personagens principais. Temos o anfitrião, que é um fariseu, Simão. Temos Jesus, que é o convidado para jantar e que é o nosso Salvador, né? Nós conhecemos quem é Cristo. E aparece nesse jantar uma mulher que não tem nome, não é dado aqui nenhuma referência em relação ao nome dela, mas diz que ela era uma pecadora. Alguns dizem que provavelmente era uma prostituta. Mas, só estou conjecturando aqui, mas era uma mulher de má fama. Não sei qual era o pecado dela principal, mas era uma mulher de má fama, era uma pecadora. E havia um costume na época, essa mulher não foi convidada. Tá? Quem é convidado ali é Jesus. Imagina todos os religiosos ali, Jesus sendo convidado, eles queriam ver quem era Jesus, ouvir Jesus, e de repente aparece uma mulher lá, fazendo todo esse alvoroço aqui, no jantar. E era costume da época, pessoas marginalizadas, necessitadas, às vezes elas entravam, era permitido que elas entrassem nos banquetes para recolher as sobras de comida. Então provavelmente aquela mulher também estava ali para, quem sabe, levar um marmitex. Quem sabe eu pego alguma coisa que vai sobrar disso tudo, a humilhação. E aí ela tem esse encontro aí com Cristo. O fariseu, a palavra fariseu significa separado. O fariseu é aquele que é separado, ele era um membro de um dos grupos principais religiosos, um dos grupos judeus mais notórios. Eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés, seguiam as tradições, os costumes dos antepassados, e eles criam na ressurreição, como nós, e também criam em seres celestiais, como nós. Teologia boa. Eram os homens da religião. Mas, olha o problema, mas estavam endurecidos para ou em relação aos propósitos de Deus. Já começa lá no texto que nós lemos lá, nos versos 29 e 30. A primeira resistência, preste atenção, é uma resistência ao batismo. É estranho alguém que diz que acredita em Deus, que acredita nos propósitos de Deus, que diz que já entregou a vida para Cristo, não querer se batizar. Porque o caminho de Deus, a justiça de Deus, se cumpre também por meio do batismo. Perceba que eles tinham resistência com os caminhos de Deus e qual que era a consequência? Não se batizavam. Porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. O batismo de João era um batismo em que, qual era a mensagem de João? A mensagem de João tinha um ponto. Que era a mesma de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Era essa a mensagem: arrependei-vos, vocês são pecadores, se arrependam. Os publicanos, as pecadoras, as prostitutas, os cobradores de impostos, os feiticeiros, enfim, muitas pessoas, o caminho de Deus é justo. Eu sou pecador mesmo. E eu vou lá até João Batista e vou descer as águas e vou batizar. Os que entendiam da religião, da lei de Deus, que conheciam a lei de Moisés e tal, não vou me batizar. Se seguravam. Percebe? Então, preste atenção que eu vou tentar trabalhar um pouco aqui a figura da pecadora e a figura do fariseu. Os fariseus são endurecidos. Pastor, tem fariseu na igreja? Eu queria muito dizer que não.
Tem gente que é só religiosa dentro da igreja, que está na igreja, que talvez conheça a Bíblia até mais do que o pastor, mas está tudo de coração, não muda de vida, não penetra, não transforma, não quebranta. Então, os fariseus são eternos questionadores, são acidamente críticos, são orgulhosos e insatisfeitos. Características de fariseus, de religiosos, ok? São legalistas com poucos seguidores. Ninguém quer seguir alguém chato, legalista, moralista, hipócrita, fariseu. Ninguém quer seguir. Ninguém. Perceba aí, ó, o capítulo 7, olha o versículo 35. Dá uma olhada aí. Jesus vai dizer o seguinte para os fariseus: é o seguinte, se a gente toca uma música alegre, vocês não dançam. Se é culto fúnebre, se é uma música de lamento, vocês não choram. Eu não sei o que vocês querem. Se vem alguém que jejua e não come, né, um pouco antes aí, dá uma olhada. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Vem João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem que ele tem demônio. Aí vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Agora presta atenção no versículo 35. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Ninguém, eles não tinham discípulos, quase nada, eles não tinham ninguém que queria seguir eles, porque eles eram fariseus, eles não viviam, eles não se curvavam aos propósitos de Deus. Só que Jesus tinha uma multidão atrás dele. Os publicanos, os pecadores, um monte de gente. É lógico que nem todos se tornaram discípulos. Quando a coisa apertou, muitos dos simpatizantes, muitos dos que estavam atrás apenas de comida, bebida, milagres, curas, foram embora. Mas, né, Jesus está dizendo aqui, a sabedoria se comprova por meio dos discípulos. Olha os discípulos, olha os seguidores. Não é? Mas vamos continuar. Eu queria falar de diferenças que existem entre a pecadora e o fariseu e semelhanças. Ok? Então vamos lá. Quais são as grandes e marcantes diferenças entre eles? Primeiro, eles têm origens diferentes. Como nós. Cada um aqui nasceu numa cidade, veio de uma família, de uma cultura, estudou numa escola diferente ou não. Nós temos origens diferentes. Então nós temos uma mulher que tem uma origem diferente, um histórico de vida completamente diferente do fariseu. Nós temos gêneros diferentes. Nós temos uma mulher, que na época não era nada, era desprezada, marginalizada, e nós temos um homem importante, líder, notório. Então nós temos gêneros diferentes. Nós temos interesses diferentes. Né? Então o fariseu convida Jesus provavelmente com alguns interesses, com algumas expectativas. A mulher está ali dentro, provavelmente com a expectativa do marmitex, quem sabe? Das sobras que iam cair da mesa. Os interesses são diferentes. Igualzinho nós. Pessoas aqui com origens diferentes, nós temos aqui gêneros diferentes e nós temos aqui interesses diferentes. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Essas diferenças te aproximam de Jesus ou te afastam de Jesus? Porque é isso que interessa, no final das contas. Que nós somos diferentes, isso é fato. Mas essas diferenças nos aproximam ou nos afastam de Jesus? Jesus está na frente de ambos. Jesus continua no mesmo lugar. Imagine agora comigo, Jesus está aqui, bem no centro da mesa, dessa mesa reveladora. Ele continua no mesmo lugar. É o mesmo Jesus ontem, hoje e para sempre. É o nosso Cristo ressurreto que está aqui, porque prometeu estar conosco quando nós nos reuníssemos no nome dele. Ele está aqui. Jesus não muda, ele continua aqui. Mas nós estamos aqui por quê? Para quê? Qual é a tua expectativa de ter, ou qual foi a tua expectativa de ter vindo à igreja hoje? De ter se arrumado, tomado um banho e tal, eu preciso correr lá, porque senão eu vou perder horas, tal. Quais são os seus interesses? O que você está fazendo aqui? Foi o que o Espírito Santo perguntou para mim, o que você vai fazer lá? Quais são os seus interesses?
Perceba que eu posso até achar que meus interesses são puros e bons, mas pode ser que haja uma cortina no meu coração que precisa cair. E aí eu vou perceber assim que eu não sou tão puro assim. Que os meus interesses não são tão santos assim como eu achei que fossem. E esse é um trabalho do Espírito Santo. Derrubar esses véus. É ou não é, gente? Derrubar esses véus para que a gente de fato se enxergue como nós devemos nos enxergar. O que é diferente aqui? A hospitalidade é diferente. A mulher lava os pés de Jesus. A mulher chora aos pés de Jesus. E enxuga os pés de Jesus com os cabelos. A mulher beija os pés de Jesus. A mulher unge com óleo os pés de Jesus. Sinal de respeito, sinal de boas-vindas. A mulher está completamente quebrantada, coração escancarado diante de Jesus, enquanto o anfitrião não tem a mínima noção de quem está diante dele. O anfitrião, que é o conhecedor da lei, não tem noção de quem é o convidado. Ele é desconfiado, ele é arrogante, enquanto a mulher já está conquistando, ganhando um espaço no coração de Jesus. Percebe a diferença? Algumas curiosidades. O alabastro, ela traz, um frasquinho de alabastro, um perfume para derramar e derrama aos pés de Jesus. Eu falei que ela estava atrás do marmitex, sabe? Mas talvez, acredito que, provavelmente, ela via ou ela tinha ouvido que Jesus estava ali. Porque ela está preparada. Ela tem um presente para entregar. Certo? Ela tem um presente. Esse alabastro, as mulheres acho que vão conseguir entender melhor do que nós homens. Não é um frasquinho de perfume, tá? Era um frasco de mármore. Dentro tinha nardo, que era um perfume importado, caríssimo. O frasquinho vinha selado e lá dentro tinha mais ou menos meio quilo, 450 gramas de perfume, que custava o trabalho de um ano de um trabalhador braçal. Era o salário de um ano de um trabalhador braçal que tinha naquele frasco. A mulher chega com esse frasco selado, rompe o lacre e começa a ungir os pés de Jesus. Imagina a cena, chorando aos pés de Jesus, enxugando os pés com os cabelos e beijando os pés de Jesus e Jesus ali. Imagina, a mesa de jantar e os convidados. Meu Deus, quem é essa mulher, gente? Que papelão! Que papelão! Aí o fariseu pensando, se Jesus fosse de fato um profeta, se ele fosse o Messias, ele ia saber que é uma pecadora que está tocando nele, porque não podia tocar. Eles tinham essa ideia que um pecador não podia tocar em alguém santo, porque ia contaminar a pessoa que era santa. Se ele fosse mesmo o que ele está dizendo que ele é, jamais, ele tinha dado um chute nessa mulher, tinha jogado ela longe, nunca que ela ia fazer isso. Então percebe que essa mulher tem algo preparado, especial para Jesus. Hoje é um dia especial para nós. Sim ou não? É um dia especial para nós. Um culto de Santa Ceia é um dia especial. E por que especial? Porque Cristo ressuscitou. E Cristo está diante da mesa. Está entre nós. Os seus filhos, nós estamos ao redor da mesa. Para celebrar a vitória de Cristo na cruz, que também é a nossa vitória. Então hoje é um dia especial. Você trouxe alguma coisa especial para Cristo? Hoje é uma noite especial. Você trouxe o seu frasco de alabastro para derramar algo aos pés de Jesus? Para manifestar a sua adoração, a sua gratidão, o seu louvor a Cristo? Agora preste atenção, nós estamos diante de uma mulher de má fama, que apesar da sua má fama, dá o devido valor àquela ocasião. Ela não está diante de qualquer um, assim como nós não estamos diante de qualquer um. Ela não está diante de qualquer mesa, como nós não estamos diante de qualquer mesa, mas ela tem revelação de que está diante de Jesus. O fariseu não consegue enxergar isso. O fariseu ou os fariseus não conseguem valorizar esse momento. Jesus está na mesa e a pessoa está distraída.
Nossa, amanhã é segunda-feira, o que eu vou fazer amanhã? Tenho que acordar às 6 horas da manhã, tal. Tá voando. Jesus está na mesa e a pessoa não percebeu ainda. Jesus está no meio dos louvores, Jesus está em tudo que está acontecendo, mas eu estou ainda preocupado. Não, deixa eu ver quanto está sendo o jogo, o que está jogando agora, nem sei. Deixa eu ver quanto foi a Alemanha e Curaçao, né? Percebe? Essa mulher se derrama profundamente em adoração por meio de lágrimas. Nós temos aqui um coração quebrantado. E ela oferta algo de valor. Gente, não se dá qualquer presente a um rei. Não se chega diante de um rei com qualquer coisa. E ali naquela casa, aqui nessa casa, está o rei dos reis. Não se chega diante dos reis com qualquer coisa. Com qualquer coração. Com displicência, com distração, com desdém. Não se chega diante do rei. Só que a pecadora sabe disso. Interessante. E os crentes não sabem. Os religiosos não sabem diante de quem eles estão. Perceba que o perfume caro apenas se tornou visível o que de fato ela estava entregando. O que de fato ela estava entregando, irmãos? A vida dela. Ela está se derramando, o coração dela é de Cristo. Não se trata apenas de nardo puro. Aquilo é apenas uma expressão visível do que já está exalando do coração dela. O que de valor nós temos entregado a Deus que se torna visível? Percebe que precisa se materializar? Precisa se materializar. Nós nos expressamos no mundo físico. Eu adoro Deus. Eu sei que é especial. Eu estou entregando o meu melhor para Deus, mas não parece. Deus conhece o meu coração. O fariseu poderia usar essa desculpa. Deus conhece o meu coração, que eu sou temente a Deus. Mas eu estou desconfiado. Eu não vou nem chegar perto de Jesus. Eu não vou dar nenhum beijo nele. Eu não vou nem dar as boas-vindas, porque vai que, né? Então, assim, onde está a manifestação visível de um coração quebrantado? Não tem como, gente, diante de um louvor como nós tivemos aqui, eu ficar indiferente. Não tem como. Não tem como, gente. Não tem como eu estar na internet vendo os gols da rodada. Não tem como, gente. Se eu estiver assim, eu estou sem noção. Eu estou com um véu sobre a minha vida, sobre os meus olhos, sobre o meu coração. Eu estou perdido. E pior, achando que eu sou santo. Isso que é o pior. Existem preocupações diferentes aqui. A mulher tem uma preocupação. Meu foco é agradar Jesus. O foco do fariseu sempre foi, sempre será agradar a homens. Se parecer com alguém certo, correto, de boa fama. A mulher abraça o temor de Deus. O fariseu sempre está preocupado com o seu status, com a sua aparência, com o que vão pensar dele. Temor de homens. As preocupações são diferentes. Deixa eu te perguntar, você teme mais a quem? A Deus ou aos homens? Você teme mais a Deus ou aos homens? Porque essa mulher não está nem aí com o que estão pensando. Eu não estou nem aí se vão me julgar porque eu estou chorando, porque eu estou enxugando os pés de Jesus com os meus cabelos, porque eu estou beijando o pé de um homem. Eu não estou nem aí o que vão pensar. Em outros textos semelhantes, onde mulheres quebraram frascos de alabastro e derramaram diante de Jesus, o povo dizia o quê? Para que esse desperdício? Esse dinheiro dava para ajudar os pobres. Como coisa que eles estavam preocupados com pobres. E eles tomam muito de Jesus. Jesus, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Jesus dizia isso, disse. Os pobres sempre vocês vão ter entre vocês. Porque nós estamos num mundo caído, injusto, onde há diferenças. Mas o que essa mulher fez vai ser contado para sempre. O que ela fez, deixa ela quieta. O que ela fez, ela está me adorando, ela está se entregando, ela está se derramando diante de mim. Então percebe que as preocupações são diferentes. Não é perigoso, irmãos? A linha não é fina. Eu posso estar participando de uma noite especial como essa, de um culto de Santa Ceia, porque vai ficar mal se eu faltar do culto de Santa Ceia, né? O que os irmãos ou a igreja vai pensar? Temor de homens. Eu preciso estar aqui porque eu tenho noção, eu tenho entendimento, eu tenho revelação de que diante de mim, diante da mesa, está o Rei dos Reis. Eu estou aqui, Senhor, eu quero te ver.
Deus, eu quero te tocar. Deus, eu quero chorar. Deus, quebra esse coração duro, Deus. Eu não quero resistir aos desígnios de Deus. Deus, me quebra. Por que eu estou com medo? Por que eu não quero me batizar? Por que... Qual é? O que está pegando? Eu preciso me avaliar. O que está pegando? Eu estou com medo da minha família. Eu estou com medo do que vão falar de mim. Qual é? O que está pegando? Então, é isso. O que o fariseu não sabia, e o que parece que a gente não sabe às vezes, é que Deus, ou Jesus, lê mentes e corações. Mas a gente acha assim, né? Estou bonito na fita, né? Estou parecendo crente. Estou parecendo só que ninguém vai perceber. Só que quando o camarada começou a pensar mal da mulher, da pecadora, que ele começou, né? Se Jesus soubesse quem é essa mulher que está tocando nele, se ele fosse... Quando ele começou, Jesus imediatamente falou o seguinte: ô Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Simão, é o seguinte: tinha um credor, para um ele devia 500, aí tinha um cara que devia 500, um, e o outro devia 50. Perdoou os dois. Quem mais amou? Quem você acha que ama mais? Bom, com certeza, quem, né, foi perdoado a dívida maior, 500 denários. Você julgou bem. Julgou bem o fariseu. Você julgou bem, Simão. É o seguinte: sabe por que essa mulher está demonstrando tanto amor? Está se esfacelando aqui? Porque ela muito amou. Ela foi muito perdoada. Ela sabe de onde ela veio. Você sabe de onde você veio? Você tem noção de onde você veio? Porque quando a gente não tem essa noção do quão pecadores nós somos, a nossa oferta, a nossa adoração, a nossa expressão vai ser pobrezinha, vai ser ridícula. Desculpa o termo, vai ser ridículo. Por quê? Ele perdoa. Eu acho que ele perdoou um pouco de mim, porque eu não me vejo tão pecador assim. Era essa a postura do fariseu. Então Jesus conta uma história e pega o cara na história para mostrar para ele isso. Olha, eu entrei na tua casa, você não me deu um beijo, você não me deu um presente. Você sabe diante de quem você está? Você não derramou uma lágrima, você nem me deu as boas-vindas, não lavou meus pés. Essa mulher não para de beijar os meus pés, não para de chorar, não para de se derramar na minha presença, e vai. Aí eu imagino, né, Simão, né, se fosse como eu, assim, brancão, já ia ficando vermelho, né? Ia subindo, né? Ia ficando quente a cabeça, já ia, porque assim, o cara acho que foi entendendo: meu Deus, ele está falando de mim. Está falando de mim. E aí vem essa história que Jesus conta a Simão, trazendo luz às trevas de Simão. Porque Simão estava mais em trevas, Simão estava pior na fita do que a mulher pecadora. Só que ele achava que não, que ele que era o santo, que a mulher que era ruim. Só que a mulher está sendo perdoada ali, vocês percebem, irmão? Está sendo salva. E aí Jesus vai dizendo o seguinte: olha, Jesus olha para a mulher e diz: mulher, seus pecados estão perdoados. Vida nova, você muito amou. Você me recebeu bem, o teu coração está aberto. Você chorou, você beijou os meus pés, você me honrou, você ungiu os meus pés, você se entregou completamente. Isso ficou visível, ficou patente diante de todo mundo. Mulher, sua fé te salvou, vai em paz, vai na bênção. Agora, você viu em algum lugar aqui da Bíblia Jesus dizendo isso para o fariseu? Ô Simão, você foi perdoado. Simão, você está salvo. Simão, vai em paz. Não falou não para o Simão. Não falou para o Simão. Agora, essas são as diferenças. E eu acredito que você já entendeu qual é o modelo que você tem que seguir, né? Entre os dois modelos. Quais são as semelhanças? Ambos nos representam. Ambos nos representam. A mulher representa o seguinte: pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, todos têm má reputação diante de Deus e todos carecem da glória de Deus. Então essa mulher nos representa. Eu me enxergo nela. Eu careço da glória de Deus, eu sou pecador, eu tenho uma fama diante de Deus, eu estava separado de Deus, eu era inimigo de Deus,
eu estava sem Deus no mundo e eu estava condenado. Essa mulher me representa. E o fariseu também me representa. Porque o fariseu é aquele que acha que é justo, que é bom o suficiente para herdar a salvação pelos seus méritos. Ih, pastor, ficou ruim. Você é um híbrido de fariseu com prostituta ou prostituto. Desculpa, tá? Você entendeu? Nós somos esse híbrido. Em alguns momentos nós nos comportamos como uma mulher, ou melhor, nós somos essa mulher, e é bom quando a gente percebe que nós somos. Sim, Deus, eu sou carente da sua graça, eu sou pecador, eu preciso, eu não consigo me salvar, eu não sou bonzinho, eu sou ruim, meu coração é mau, é desviado, eu preciso da tua graça. E em outros momentos não, eu sou fariseu porque eu acho que eu sou bom, que o que eu estou fazendo já dá para o gasto. Né? O fariseu, ele tenta se salvar pelos seus méritos e pelas suas obras. Todo ser humano é um pouco fariseu também. É um pouco prostituto e um pouco fariseu. Isso é a humanidade. Isso é a humanidade, isso é o ser humano. Percebe? Então, só que o que interessa para mim mais aqui no final é que os finais são diferentes. O final da história é diferente. Isso me interessa muito. Por quê? Por um lado, nós temos alguém recebendo a bênção apostólica e dizendo: mulher, vai em paz. Né? Jesus quase disse que o rosto de Deus, que a bênção de Deus te acompanhe, resplandeça sobre ti o meu rosto, o rosto do meu Pai, vai em paz. O outro, qual é o final? Perturbação. Imagina você ouvir uma história dessa e falar: ih, meu Deus, sou eu. Sou eu que estou mal na fita. Eu estou achando que a mulher está mal na fita e sou eu. Os sinais são diferentes. Para uma pessoa, há perdão. Mulher, você está perdoada. Não quero saber da sua má fama. Estou te dando uma vida nova. Você acabou de nascer de novo. Para o outro, condenação. Para uma pessoa, a dívida está paga, quitada. Jesus está dizendo: eu paguei a dívida, eu rasguei aquilo que era contra você. Para o outro, para o fariseu, a vida continua protestada. Está carregando os pecados ainda, não foi perdoado. Para essa mulher, a culpa foi removida. Enquanto o fariseu tem a culpa potencializada. Se já estava ruim, ficou pior ainda para o cara. Pior. Para um, salvação eterna. Para o outro, condenação eterna. Que final você escolhe? Nós gostamos de finais felizes. Eu quero um final feliz. Eu não quero apenas um começo feliz, nem um meio feliz. Eu quero um final feliz. Que tipo de final você gostaria de ter? Quais são os seus verdadeiros interesses diante de Jesus? Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Suas atitudes demonstram genuína adoração? Suas atitudes, a sua vida, o seu estilo de vida mostra de fato que você é um adorador, que você é um discípulo? Seu coração é hospitaleiro? Você está aqui hoje assim, ó, Deus, eu estou quase rasgando o coração. Pode entrar, pode habitar, pode transformar, pode... Senhor, o teu coração é hospitaleiro para Jesus? Ou você é sempre desconfiado? Você está sempre dando um passo atrás. Como é teu coração? Essa mulher está escancarado o coração para Jesus. Por que o medo do que os outros vão pensar? E daí o que os outros vão pensar? O que importa é que Jesus vai pensar. De mim, é ou não é? Você recebe Jesus no seu coração hoje? Todo o coração? Que verdade. A tua casa está aberta. Aleluia. Você tem uma chave secreta. Ou tem algum cômodo que ali ninguém entra. Dá para perceber, irmão, nesse texto e no comportamento dessa mulher que é tudo. É tudo. Você percebe a radicalidade do Evangelho? Você percebe que nós não estamos falando de um sistema educado e correto
e lógico, nós estamos falando de uma pessoa. Nós estamos falando de estar diante de alguém. Nós estamos falando de entregar a vida a alguém que é o único que pode perdoar pecados e salvar. Nós não estamos falando de ser membro de uma igreja, de fazer as coisas conforme a lei e os mandamentos. Isso é consequência. É consequência. Por isso no dízimo eu falei sobre isso e estou falando agora. A primeira entrega é a entrega do coração. Tá bom para você? Ah, não. Não, coração não, pastor. Vou louco, aí já é demais. Não, o controle da minha vida não. Eu é que mando na minha vida. Meu corpo, minha vida, minhas regras. Então você está condenado. Desculpa te dizer isso, mas é a verdade. Né? Bom, não devia nem pedir desculpa, né? Está condenado. Não vai ouvir de Jesus. Vai em paz, a tua fé te salvou. Você pode até ouvir aqui o pastor no final dando a bênção e dizendo que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tal, né? O pastor deu uma bênção lá. Ok, mas a minha bênção não é maior do que a bênção de Jesus. Se Jesus não te abençoou, se Jesus não te salvou, se Ele não te limpou, se você não nasceu de novo, você está em maus lençóis. E hoje é oportunidade para isso também, não é? E para quem sabe, voltar àquilo que foi perdido. Porque com o tempo, né, a gente às vezes começa como essa mulher, se jogando no chão, e na hora do louvor, não sei se o céu desceu ou se subiu, e aquele negócio, vai passando o tempo, a gente vai aprendendo, e nós vamos nos acostumando com aquilo que é sagrado. E aí nós começamos a se achar que a gente está num clube, que a gente está assistindo o Jogo do Brasil, e a gente começa a confundir. A gente começa a perder Jesus de vista, percebe? Nós vamos nos acostumando com a religiosidade. E de novo essa música do louvor, eu já conheço essa música aí. E já até sei que o pastor vai falar no ofertório, ou o irmão que vai falar aqui. E nossa, eu tenho certeza que agora é o momento de chamar as crianças aqui na frente. Nossa, que chatice. Vai chamar as crianças aqui na frente, de novo para orar por elas. Você começa a se acostumar, percebe? Como é perigoso? Eu não quero me acostumar. Eu não quero, gente. Alguma ceia é igual a outra? Algum culto é igual a outro? Alguma oração que você faz na sua semana é igual a outra? Nunca vai ser igual. Se você ler a Bíblia 1 milhão de vezes, Deus vai falar com você 1 milhão de vezes. Deus vai revelar coisas que você nunca viu. Você fala, meu Deus, já li esse texto de Lucas um monte de vezes, eu nunca vi isso. Como assim, Deus? Como assim? O Senhor está falando de novo aqui, eu já conheço isso, eu já estudei, eu já fiz uma exegese do texto, eu já estudei hermenêutica, tá? Só que o que interessa é o seguinte, você se encontrou com Ele? É isso que interessa. Aleluia. Percebe, gente? É isso que no fim das contas interessa. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque nós somos o corpo vivo de Cristo. Nós não somos o clube dos simpatizantes de Cristo. Nós somos o corpo vivo de Cristo. E nós só estaremos vivos se o Cristo que ressuscitou e vive para sempre estiver entre nós e estiver em nossos corações pulsando vida, pulsando amor, pulsando entrega, quebrantamento. Se isso não acontecer, gente, está fora, está desconectado da fonte. Viramos religiosos. Sabemos nos comportar bem, somos mais educados do que a maioria, até sabemos o que é certo e errado, mas perdemos Jesus de vista. Então nós estamos hoje diante de uma mesa que é reveladora, primeiro, para ter revelação. Revelação! Nós estamos diante de uma mesa que revela, para ter revelação. E a partir do momento que eu sei diante de quem eu estou, no mínimo é minhas pernas. Peraí, eu não estou diante de qualquer um, não. É o Rei dos Reis que está aqui. Ele não, nós não estamos vendo, porque ele está inscrito aqui, mas a Bíblia nos garante que ele está aqui. Amém. Gente, isso é... Você consegue imaginar Jesus aqui entre nós andando aqui? Ou aqui na mesa? Não sei se você viu, eu não vi. Eu estou vendo pela fé, mas eu não vi nada. Mas a Bíblia garante que ele está aqui. Então nós não estamos diante de qualquer um. Não estamos diante de qualquer um. Então, a Ele, irmãos, hoje nós vamos tomar ceia. A Ele a honra. Aleluia. Senhor, a Ti o louvor. Ao Senhor a glória. Obrigado, Senhor, pelo perdão.
Obrigado porque hoje nós temos paz, a barreira de separação foi quebrada. Deus, obrigado porque eu posso comer hoje do pão e beber do suco, porque o Senhor se entregou por mim. Houve uma oferta que ninguém vai igualar. Houve uma entrega, uma renúncia que ninguém vai fazer. Nunca ninguém vai nos amar como Ele nos amou. Ninguém vai chegar a esse nível de dar a própria vida por nós. É ou não é? Então aí a honra, a glória, o louvor para sempre. Senhor, a Ti todos os elogios, todas as ofertas, o melhor da minha vida, o melhor do meu coração, o melhor do meu tempo, o melhor das minhas forças. Senhor, o meu trabalho é Teu, os meus filhos são Teus, o meu coração é Teu, a minha mente é Tua. Deus, que as minhas palavras sejam as Tuas, que as minhas mãos sejam as Tuas, que os meus pés estejam indo onde o Senhor quer. Deus, envia-me a mim, eu sou Teu filho, eu sou Teu discípulo. Gente, vida. Nós precisamos disso. É isso, o resto, irmãos, é conversa fiada. O resto não leva a lugar nenhum. Então eu quero te convidar a ter esse tempo com o Espírito Santo, né, de revelação de Deus, traz a luz. Né? Davi orava assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me conduza pelo caminho da vida. Senhor, sonda-me e vê se em mim há alguma coisa, um interesse distorcido, uma motivação errada, Senhor, uma malignidade, Deus, uma malícia que não te agrada, uma mentira escondida. Deus, sonda agora a minha vida e meu coração, porque eu quero me aproximar do Senhor com temor e tremor. Aleluia, com temor e tremor. Aleluia. A mesa revela, não porque há poder na mesa. A mesa revela porque quem está na mesa revela. Aleluia. O Senhor da mesa revela. O autor da vida revela. Ele sonda os corações. É Ele que está aqui. A mesa é uma mesa. Os elementos são físicos, mas Ele é Espírito. E onde é o Espírito do Senhor, sim, há liberdade, mas há consciência. Há consciência, há entendimento, há clareza. Pai, então nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, os nossos corações. Nos ajude, Pai, nos ajude a adorar o Senhor do jeito certo. Nos livre de uma religiosidade vazia, Pai, de algo mecânico, de algo frio, de algo interesseiro, Senhor. Oh Deus, quebra as nossas barreiras e desconfianças e medos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos hoje, nesse culto de Santa Ceia, nos derramar diante do Senhor e entregar, Pai, tudo que temos, tudo que somos. Nós sabemos que não é muito, Deus. Nós sabemos que é pouco diante da Tua grandeza, da Tua majestade, mas está aqui, Pai. Estão aqui, Pai, os nossos corações. Está aqui a nossa família, os nossos filhos, os nossos interesses, tudo que nós fazemos, por onde nós andamos. Está aqui, Deus, diante do Senhor. Em nome de Jesus, quebranta o nosso coração. Tira os véus, Pai. Tira os véus, Pai, que insistem em impedir a nossa visão de quem o Senhor é. De ver a beleza da Tua santidade. A beleza da Tua santidade. Nós queremos sair hoje daqui, Deus, ouvindo do Senhor. Vai em paz. Vai em paz, porque a Tua fé te salvou. A Tua fé tem te salvado. Me agrada a Tua fé. Me agrada a Tua entrega. Me agrada o Teu coração quebrantado. Então, Deus, faz de novo, Deus, aquilo que se perdeu. Traz de novo, Pai, o amor que se esfriou, Pai. Traz isso de novo, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, porque o Senhor é o autor da vida da igreja, é o dono da igreja. Nós estamos aqui por causa do Senhor, em memória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Levante suas mãos, vamos consagrar os momentos. Nós te louvamos, Senhor. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por esse alimento e consagramos ele a Ti, Senhor. Agradecemos por todos que tocaram para que esse alimento chegasse à nossa mesa, Senhor. A mesa aqui o Senhor se faz presente. Continue, Pai, conosco, abençoando esse momento tão especial, abençoando a Tua igreja, Pai. No nome de Jesus. Amém.
Esse é o meu corpo que é dado para vocês. É o corpo de Cristo que foi surrado, espancado. É o corpo de Cristo que foi colocado numa cruz pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades. Nós damos graças ao Senhor. Damos graças ao Senhor por levar os nossos pecados. Damos graças ao Senhor pela redenção, pela obra salvífica, por estarmos aqui, trazendo à memória que o nosso Senhor voltará. Te damos graças, Senhor. Pode comer. Da mesma forma, depois da ceia, ele pegou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazendo isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, é o teu sangue. O teu sangue foi derramado por mim, por cada um dessa igreja. O teu sangue foi derramado por pessoas que não mereciam, Senhor, que mereciam a perdição, Senhor, mas o Senhor, pela tua misericórdia, derramou por nossas vidas. É o teu sangue que nos cobre dos nossos pecados. É o teu sangue que nos lava, que nos transforma, Senhor. É o teu sangue, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, obrigada, Espírito Santo. Pelos cravos Amém. Graças a Deus. Peguemos nossas mãos, vamos encerrar nosso culto em nome do Senhor Jesus.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, nos acompanhe durante toda esta semana. Amém. Amém. Querido, Deus abençoe em nome de Jesus.